Tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um dia. Mais um dia que o Senhor preparou, nos entregou para realmente governarmos. Um dia para fazer diferente, um dia para gerenciar as nossas emoções, para buscar trazer aí a clareza do que será feito esse dia. Então seja bem-vindo, hoje você tem essa oportunidade. Não joga fora, realmente faça valer a pena. Muitas vezes ficamos paralisados, né, gente? No medo, nas angústias do dia e não fazemos o que precisa ser feito. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda. Quer entrar ao vivo conosco, Cris? Se você quiser entrar ao vivo, só chama aí, me sinaliza aí que eu te coloco aqui na tela. Hoje nós temos 4 capítulos e 3 pessoas. Então, tá faltando uma pessoa aí. Alex, Denisa já chegando aí para a gente iniciar essa leitura. E a gente continua no livro de Jó. Hoje a gente já está no capítulo 32 e a gente vai até o 35. Então, pegue a sua Bíblia, vamos conosco. Uma leitura maravilhosa aqui. Deixa eu chamar o pessoal. Uma leitura maravilhosa, que o Senhor dá-nos a oportunidade de realmente, a cada dia, ver aqui o que ele derrota. Um exemplo maravilhoso. Se vocês quiserem acompanhar. Bom dia. Chegando. Bom dia, Liz. Bom dia, Liz. Bom dia a todos. Bom dia. E vamos nessa. Vamos nessa, gente. Hoje sou eu que inicio, todos fechando os olhos aí, vamos atrair ainda mais a presença do Criador, para que a gente possa ter esse direcionamento na nossa leitura. Respira fundo. Solta o ar. Mais uma vez. Pai, a Te rendemos graças, porque essa é uma manhã que o Senhor nos dá a oportunidade de renovar, de fazer diferente, de buscar ainda mais afinidade, intimidade contigo, para que possamos continuar na nossa carreira, na nossa caminhada. Sabemos que é difícil, Senhor, que é desafiador, as situações que acontecem no nosso dia a dia, mas nós também entendemos que com a Tua força, a Tua provisão, nós vamos conseguir vencer tudo. Muitas vezes nós somos esforçados, nós queremos fazer, nós queremos realmente realizar o que precisa ser feito, mas muitas vezes a nossa força do braço não consegue. Então nós estamos te implorando a Tua ajuda, a Tua força e misericórdia na nossa vida. Gratidão por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos iniciar aqui, deixa eu fixar esse comentário. Jó 32 ao 35. Gente, vamos nessa. Eliú, que é um dos amigos de Jó, repreende Jó e os seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acenderam a ira de Eliú, filho de Baraqueu, o Buzita, da família de Rão, contra Jó, e acendeu a sua ira. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Então os amigos estavam ali, mas eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, e as suas palavras eram apenas de condenação. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que os outros. Vendo, pois, Eliú que não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então Eliú, filho de Baraqueu, Buzita, disse-lhe: Eu sou de menos idade, e sois vós idosos. Arreceus-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias
e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Gente, eu acho que tá dando uma interferênciazinha no som. Se vocês quiserem fechar o microfone aí para ver se dá uma melhorada, tá dando um chiado. Dizia eu, falem os dias, agora sim. Fale os dias, e a multidão dos anjos ensina a sabedoria. No versículo 8, na verdade, há um Espírito no Senhor, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendido. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentem, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Para que não diga, achamos a sabedoria, Deus a derribou, e o homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe respondeu contra as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhe palavras. Esperem, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque eu estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como um mosto, sem respiradouro, e virá arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, e abrirei os meus lábios, e responderei. Oxalá que eu faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas contra o homem. Porque eu não sei usar de lisonjas, em breve me levarei o meu Criador. Aqui uma leitura muito clara, né, gente? Aí já quase finalizando, faltando 10 capítulos para que realmente Jó possa acessar essa sabedoria. O que a gente consegue ver aqui? Mais uma vez, nós já falamos nos outros, sem ser repetitivo, mas para essa manhã. Aqui a gente consegue ver a esperança, a perseverança, a vontade de receber, de acessar que ele tinha, né? E a certeza que ele sabia que ele ia receber em algum momento. E ele perseverava. Em todos os momentos, uma coisa que eu acho muito forte aqui nessas leituras é assim, ó, ele nunca desistiu, mas não continuava na mesma direção. Muitas vezes a gente está numa dificuldade tão grande, e eu falo assim, ó, eu não desisto, e continuo fazendo as mesmas coisas. Aqui já estava numa situação tão difícil que ele nem tinha o que fazer. Mas o que ele estava buscando aqui para sair dessa situação? Questionamentos. Ele estava buscando entender o que ele deveria fazer, qual caminho a tomar. Será que foi por falta dele? Mas ele tinha convicção que não, que ele vivia de forma correta. Será que foi, muitas vezes, Deus que provou ele? Será que... Então, eram várias perguntas, e a todo momento ele questionava, mas ele continuava firme. E aqui, esse Eliú veio, um rapaz de pouca idade, e ficou observando os amigos falando, e aqui ele repreendeu cada um deles. Dessa maneira de falar, dessa forma. E muitas vezes são as palavras que saem da nossa boca, né, sem pensar, em momento de desespero, ou em ver outra pessoa numa situação difícil, e ele dá um conselho muito sábio que tem em Provérbios. Se você não sabe o que falar, se você não sabe consolar, então se cale. Busque estar do lado dessa pessoa calado. Gente, a gente pode perceber isso quando a gente vai em velório, né, funeral. O que acontece? Um momento de tanta dor, que não tem palavras que vai suprir aquele momento. Mas você está lá apenas para apoiar a pessoa, para abraçar, para ouvir o que ela tem para dizer. Então, isso aí já é um grande feito. E é nesse momento que ele entra com essa opinião para os amigos, para parar aquela condenação, para ter sabedoria no falar. E, mais uma vez, a gente aprende aqui algo poderoso, né? As nossas palavras. Os momentos a serem falados, o que deve ser feito, será que é melhor ficar calada? Então vamos levar isso para o nosso dia, gente? Pode falar aí, pessoal. No caso aqui você citou sobre ele ouviu os anciões, aí ele até disse que não é a idade avançada que dá sabedoria, nem a velhice que produz o discernimento do que é justo,
Mas quem dá inteligência é um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso. Deus que dá, né? Esse entendimento. É que não é a idade, né? É Deus. O áudio, Alex. Estão observando que o Eliú, ele é o quarto personagem que entra, né? Até o 31, Eliú não é citado na Bíblia. E aí o que eu entendo, ontem eu estava meditando, né, nesses 4 capítulos, não gosto, mas parei para ver, né, sobre eles. E aí, primeiramente, eu fui procurar ver assim, a tradução do nome de Eliú, para a gente ter uma clareza do que. Porque ele foi inserido nesse contexto a partir do capítulo 32. E a tradução do nome dele é muito interessante, porque. Cadê, rapaz? Puxa. É alguma relação com Deus, agora eu não estou encontrando. Já está me dando diferente aqui. Não dá diferente não, que eu pesquisei pelo celular e agora eu estou aqui no computador. Peraí. Aí o que acontece? É, ele já é um terceiro personagem que entra. Eu vou falando e depois eu trago a tradução do nome dele. E o que acontece? Ele com menos idade que os outros, só que nos próximos capítulos a gente vai entender o propósito dele. Porque quando Deus levanta alguém, sempre levanta o improvável. E nesse contexto ele está sendo improvável no quesito idade. Idade. Só que ele não está indo por ele. Ele está sendo levantado por Deus, porque eu entendo que mesmo os amigos de Jó indo para tentar sentir a dor dele, confortar, em certos momentos as palavras foram entendidas de outra forma, como julgamento. Então, não está havendo unidade na linguagem, porque a sabedoria nesse contexto que eu entendi, está muito abaixo, está mais ligado ao entendimento humano, à carne. Então, o que Deus quer fazer aqui, pô, Deus já, basta, agora eu vou ter que levantar alguém com a minha autoridade, com a minha sabedoria, para restituir, fazer o que Ageu diz, né, a glória da segunda casa para Jó. E aí aparece esse quarto personagem, mas ele não está indo, ele é o improvável, ele está dizendo que ele tanto que ele está obedecendo a autoridade dos rapazes, de Jó e os outros mais velhos, esperam todos falarem, escuta, porque é um ato de sabedoria, e essa é a sabedoria divina. Eu ouvi de Augusto Cury falar que a linguagem da sabedoria é o silêncio, e ele está sendo muito sábio, só ouviu. Então, isso aqui, ele é o quarto personagem que ele já estava nesse contexto, mas ele está calado, só ouvindo, porque ele está na autoridade de Deus. E é o que Deus faz. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos passando por nossas lutas, nossas provas, etc. A gente está clamando ao Senhor e o Senhor não está ouvindo. Está ouvindo, está respondendo. Só que acontece? A nossa falta, entre aspas, de sabedoria, porque a carne está falando mais que o Espírito. Então não nos deixa ouvir o que Deus está falando. Então, Eliú vem na autoridade de Deus. E aí, mais para frente, a gente vai entender o porquê ele foi levantado, mas aqui já deu para ter uma clareza, né? Porque o entendimento humano dos três, Jó e os três amigos, estavam acima da sabedoria. Então, um outro tem que ser levantado para estabelecer o propósito de Deus. E assim vai acontecer com Eliú. Vamos ao 33? Tem algo mais a acrescentar? Posso ler, ou Denise vai? Então, vamos lá. Quer ir? Sim. E agora, Jó, ouça as minhas palavras. Preste atenção ao que vou dizer.
Vou abrir a minha boca, e a minha língua formará palavras com o céu da boca. Denise, Falo de rapidinho. coração. Oi? Você vê aqui, ó, qual a autoridade? Você vê, ele é menor, né? Mas ele está dizendo, e agora, Jó, na linguagem de Denise, né? Ouça as minhas palavras. Ou seja, aqui não é mais, não tem mais idade. É Deus que está falando. Ouça as minhas palavras. Prossiga. Falo de coração sincero, e os meus lábios falarão claramente. Foi o sopro de Deus que me criou. O alento do Todo-Poderoso me deu vida. Se você puder, responda-me, prepare-se e argumente contra mim. Veja, diante de Deus, eu sou igual a você. Também eu fui tirado do barro. Não tenha medo de mim, pois a minha autoridade não o inibirá. Você disse e repetiu aos meus ouvidos, e ainda escuto o som de suas palavras. Eu sou puro e não tenho culpa, sou inocente e não cometi nenhum pecado. Deus, porém, inventa pretextos contra mim e me trata como inimigo. Ele coloca meus pés no cepo e vigia todos os meus passos. Nisso eu digo que você não tem razão, pois Deus é o maior do que o homem. Como você se atreve a levantar um processo contra ele, dizendo que ele não responde a nenhuma de suas acusações? Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas as pessoas não prestam atenção. Ele fala em sonhos ou em visões noturnas, quando o torpor cai sobre o homem, adormecido no leito. Então, ele abre o ouvido do ser humano, segredando-lhe suas advertências, para afastar o homem do mal e evitar que se enche de orgulho. Dessa forma, ele impede que o homem desça ao túmulo e cruze a fronteira da morte. Às vezes, Deus corrige o homem também com o sofrimento na cama, quando o corpo treme sem parar, e a pessoa recusa comer com nojo até do seu alimento preferido. Quando a pessoa emagrece os olhos vistos e seus ossos começam a aparecer, então ela se aproxima do túmulo e sua vida é entregue à morada dos mortos. Contudo, se a pessoa encontra um anjo favorável, um intercessor entre outros 1000, que lhe mostre o seu dever, que tenha compaixão dele e diga a Deus, livra-o de baixar à sepultura, pois encontrei um resgate para ele. Então, o seu corpo de novo se tornará jovem, e ele voltará aos dias de sua mocidade. Então, suplicará a Deus que o atenderá. Deus lhe mostrará alegremente a sua face, fazendo com que o homem se torne justo. Esse homem cantará, então, diante dos outros, dizendo: Eu tinha pecado e violado o direito de Deus, porém não me castigou como eu merecia. Livrou-me de cair na sepultura, e agora a minha vida pode contemplar a luz. Veja, Deus faz tudo isso 2 e até 3 vezes em favor do homem, a fim de tirá-lo vivo do túmulo e iluminá-lo com a luz da vida. Preste atenção, Jó. Escute-me, fique em silêncio enquanto eu falo. Se você tem algo a dizer, me responda. Pode falar, estou disposto a dar-lhe razão. Se você não tem nada para falar, então escute-me, cale-se e eu lhe ensinarei a sabedoria. Incrível. Aqui abordou vários temas, né? Você vê aqui, Jó fala que não tem nenhum pecado, né?
sendo que Deus conhece todos os nossos passos, né? E citou aqui também sobre a pessoa, né, que erra tanto, né, e fala, moço, eu estava à beira de partir, aí a importância, né, da intercessão, né, da oração, né, por isso que falo, né, as pessoas estão enfermas, ali acamadas. Eu estou me lembrando aqui no caso aqui da minha mãe, né, que ela estava num leito, né, estava na sala vermelha. Gente, foi tão assim, desesperador, tipo, o médico só encostou, falou, você está esperando o tempo, né, falei, oh meu Deus. Aí eu pedi, né, essa intercessão para ela, falei, gente, quer dizer, todos nós, os filhos, né, que já estava todo mundo reunido, aí Deus deu essa segunda vida, no caso, para ela, mãe, ela nasceu de novo, através da oração mesmo, a gente pedia, eu estava tão, até, como é que chama? Eu estava tão desesperada que até duvidei, né, do poder de Deus. A última palavra é dele, né, não é dos médicos. Então, Deus dá essa oportunidade dela viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Liz? Aqui, uma das coisas também que me chamou muita atenção foi a questão da confissão e o arrependimento. Então, buscando entender, meu Deus, o que aconteceu, por quê, que Jó fez aí, além de buscar essa intimidade com Deus, ele buscava uma explicação. E nesse momento, Eliú, esse rapaz aí essa quarta personagem que entrou, ele exorta a respeito de confessar a Deus e arrepender dos pecados. Que por mais, eu já era inocente, gente, mas por mais que ele tinha essa inocência, nós somos seres humanos. Nós temos sim algo a confessar para o Senhor, a pedir perdão, a se humilhar. Então, ele foi usado para abrir os olhos do entendimento. Então, hoje, cada um de nós, vamos sair daqui, assim, eu sei que muitos aqui devem ter uma consciência mais apurada, não que já não tinha, né? De não imaginar, eu não tenho problema, eu não tenho pecado, não sei por que está acontecendo isso comigo. Então, só entrega para o Senhor, confessa, arrepende. Nós já viemos lá da linhagem de Adão. Todos nós, gente, já carregamos infelizmente, aquela maldição. Nós passamos, muitos de nós já nos arrependemos dos pecados, passamos pelo batismo, nascemos uma nova criatura. Mas o que acontece? A cada dia nós somos expostos aí ao mundo, né? O bem que queremos a gente não consegue, mas o mal que não queremos, esse está nos rodeando. Então todos os dias a gente tem sim motivos para pedir perdão para o Senhor, para realinhar a rota, para confessar os nossos pecados, para arrepender. E pegando essa palavra arrepender, na essência da palavra, arrepender é voltar atrás, reconhecer e não fazer mais uma vez cometer os mesmos erros. Então, nesse momento aqui, eu acredito que é um momento chave. A partir desse capítulo, a gente já consegue ver assim, uma dispensação maior, até que o Senhor, ele realmente responde para Jó. Perfeito. E pegando essa linha, Liz, é tipo assim, ó Deus, beleza, você não me negou, me questionou tanto, mas não parou para escutar a minha voz. Eu só quero isso, Jó. Muda a rota, pede perdão. Porque assim, trazendo aquele entendimento que a gente tem, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Querendo ou não, tem espiritualmente falando, tem um pecado. Então, muda a rota que zera. Você está questionando muito, beleza, normal, eu aceito, permito, mas e aí, vai se arrepender ou vai continuar? Só que não vai escutando. Então, Eliú, vem cá, a tradução do nome é Eliú. Ele é o meu Deus. Então, você vê, nada na Bíblia é em vão. Tem um significado por trás. Ou, meu Deus é Pai. Então, Deus levanta um homem que tem muita intimidade com ele. E aí vai lá, fala com Jó, e aí ele vem naquela autoridade e já diz logo. Na tradução de Denise estava até bem melhor, né, no 2. Eis que já abri a minha boca. Ele está com autoridade de Deus muito grande. E aí, depois no 6 ele diz, né? No dá de Denise também. Eis que, aqui no daqui tá, eis que vim de Deus como tu no barro, né? Sou como o barro. Então ele está se alinhando, mas dizendo, aqui, Jó, eu estou no mesmo patamar que você. Só que eu estou, em nome de Jesus, trazendo para nossa atualidade,
eu vim aqui em nome de Jesus. Então, aí no final, né, que ele fala sobre a sabedoria, no 33, eu ver. Cadê? No Didenis também tá bom. Escuta, pois, Jó. No Didenis, acho que fala sabedoria, cala-te e ouve-me. Por quê? O segredo, a linguagem da sabedoria é o silêncio. Ouve agora, cala aí, para, cala e vai escutar a voz de Deus, que ele vem falando desde que aconteceram os problemas. Mas você focou muito no problema, está questionando tanto e não quer parar, ó, ficar calado para ouvir a Deus. E é o que acontece com a gente quando a gente está no meio do problema, no meio das provas. A gente fica querendo a solução para lá, para cá, fazer isso, fazer aquilo. Não, para. Escuta a voz de Deus, confia nele, entrega o problema a ele, fique em paz e você vai ver como as coisas vão fluir. Rapaz, eu tenho passado em alguns contextos dessa forma, que eu só chego aqui e falo, Senhor, é assim, assim, assim. Não depende de mim, toma. E aí eu só faço o que precisa ser feito e descanso. Rapaz, e aí você vai vendo. E o que acontece é que a solução, ela não vem como você espera. É como um quebra-cabeça. Vem uma parte dali, outra parte daqui, outra daqui. Quando você encaixa, bateu da forma que você queria. Mas para isso, tem que estar conectado. Senão, você vai continuar questionando, aflito. Aí Deus vai ter que mandar um profeta, ter que mandar alguém para lhe dizer algo que está em sua cara. Porque não está descansando, não está confiando. É isso que ele está dizendo aqui. Somente confia. Não temas, pois eu estou contigo. Aí você vai esperar Deus mandar um profeta, mandar alguém, sendo que você tem a mesma conexão que ele. Entende? É isso, gente. Vamos ao... Tem mais algo mais a acrescentar ou vamos ao 34? Então vamos lá. Quem sou eu, né? 34, vamos lá. Respondeu mais Eliú. Você vê, o homem está cheio de autoridade que está largando mesmo. Deus aqui está falando. Você já viu aquelas profecias quando Deus toma o profeta e aí 10, 15, 20 minutos de profecia? É a mesma coisa aqui. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Olha só. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque já disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que o homem é como Jó, que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios, porque disse: de nada aproveita o homem com o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e de Todo-Poderoso a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem expôs a todo mundo? Se ele pudesse o seu coração contra o homem, pusesse seu coração contra o homem, o recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, e toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura,
O que aborrece o direito, governaria, e queirás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á ao rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoa, de príncipe, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles, no momento, morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos da casa, os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para fazer ir o juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios, que são à vista de quem os contempla. Porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum dos seus caminhos. Para fazer para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, inquietará. Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar, seja para com o povo, seja para com um homem só? Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu despreze? Faze tu, pois, e não eu. Escolha que é logo o que sabes. Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. João falou sem ciência, e as suas palavras, falta de prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos. Porque o seu pecado acrescenta a transgressão. Até nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Então, aquele é uma autoridade muito forte, e é Deus falando, e está dizendo que Jó, cadê? Cadê Jó? Jó foi prudente em suas falas, né, nos seus questionamentos. Mas quando falta a prudência, é a falta de sabedoria, como a gente estava falando, né? Quando você está sem a sabedoria divina, você vai estar na carne e aí, infelizmente, vai fazer alguns questionamentos que vão tender a colocar a sabedoria, a colocar Deus em prova, né? Mas você vê, Deus não leva para o coração, Deus não se abate com isso. Tanto que ele está levantando um profeta para ajustar tudo, ajustar as voltas, porque ele sabe que ele entende, sabe, nos conhece que o contexto de Jó foi aquele. Estava com muita dor, então estava questionando, querendo entender, e a tendência, eu acho que foi isso, né? A tendência dele seria, se persistisse por mais um tempo, em muita prova, passando por tudo aquilo, pele podre, sofrendo pelas suas perdas, eu acho que ele chegaria a blasfemar contra Deus. Então chegou no limite de Deus. Não, chega, vamos lá. Já está na hora de fazer essa glória da segunda casa na vida de Jó. Porque Deus sabe até onde a gente suporta o fardo, né? Ele diz, ele não vai dar
o peso que a gente não consiga suportar. Então, acho que ali chegou o limite de Jó. Então, é quando ele chega no capítulo 32, na autoridade do Espírito Santo, para abrir a nova rota de Jó, porque ele está cheio, a gente vê a autoridade, ele está cheio de Deus, e liberando as palavras, trazendo, limpando, está fazendo a limpeza. E aí vocês... Correto. Pode ir. 35. Quando você falou sobre a prova prolongada, realmente o Senhor enviou esse profeta e essa pessoa usada por Deus para realmente recalcular essa rota. Porque como está escrito em Eclesiastes, deixa eu ver, Eclesiastes 7, do 7 ao 13, fala que a prova prolongada enlouquece o sábio. Fala assim, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Então a gente acaba de confirmar isso aí que já foi falado, né, gente? Deus sabe até onde a gente consegue suportar. E nesse momento precisava de uma intervenção urgente aí, né? No capítulo 35. O bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, os aflitos não os ouvem. Esse é o título. Então respondeu mais Eliú e disse: tenta por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dissestes, de que serviria? Que provento teria? Tiraria mais do que o do meu pecado. E eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla nas mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? E se as suas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, o que lhe darás? O que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal o outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem por causa da grandeza da opressão. Eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que dá salvos entre as noites, que me fez mais doutos do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela Todo-Poderoso. E quanto aos que dissesse que não verás juízo, há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera arrogância. Logo, Jó em vão abre a sua boca. Sem ciência, multiplica as suas palavras. Como a gente falou anteriormente, né? Eram muitos questionamentos. E a cada dia a gente vê que a cada capítulo ajustando. Um dia ele questiona sobre a injustiça de Deus em relação ao homem. O outro dia ele viu que não houve resposta da parte de Deus. No próximo ele fala sobre a sua inocência. Ele comprova sua inocência. No próximo dia ele fala sobre a injustiça em relação aos ímpios, que eles cometem vários erros e não são punidos de imediato. No próximo dia ele já fala, então assim, ele vai sempre mudando aí esse tom da conversa, esse questionamento, para ver se existe aí um momento de realmente reconciliação. Falou sobre a confissão, sobre a humilhação. Isso foi Eliú que exortou. E Deus permanece silêncio, sem responder nada. Então, à medida que eles vão mudando a rota, à medida que eles vão buscando entender mais, é o que acontece na nossa vida. Às vezes eu me proponho a resolver de uma maneira, e aí não funciona. Muitos param nisso aí, desesperam, vão questionar, e realmente continuam no problema para o resto da vida. Gente, tem gente que carrega aí suas debilidades até a sepultura, infelizmente. Não tem essa sabedoria que ele teve aqui em meio ao caos. E buscando de todas as maneiras resolver. Ele buscou aqui de todas as formas ter uma resposta certa e entender qual caminho a trilhar. E aqui nesse último, no 35,
o que é o resumo, assim, geral, fala assim, a importância de humilhar para o Senhor. Nos anteriores não falou sobre a confissão, sobre pedir perdão para ver qual que era a rota a seguir? Aqui continua reforçando. O bem e o mal, ele não pode afetar Deus. Então Deus, ele é um ser todo-poderoso, ele não é afetado com o bem e o mal. Com as minhas queixas, com as minhas indignações, com as minhas... Não, gente. Ele quer que a gente afina a ligação entre nós e ele. Que abra o entendimento, que abra o coração para aceitar, para entender o que deve ser feito. E nós, seres humanos, nessa correria, nessa loucura do dia a dia, não temos um mínimo de tempo para fazer essa dedicação. Mas precisamos, com certeza, e como precisamos. Então, já nos deixa essa mensagem aqui, de não desistir em meio ao problema, não negar a Deus, mas estar a todo momento buscando essa resposta. E aqui já no final, o que fica para nós? É a reconciliação, confissão e humilhação dos pecados, porque nós carregamos muitos. E a cada dia nós temos aí vários erros e precisamos realmente pedir perdão. E a gente consegue ver que não é nos justificando. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, se humilhe em oração, que a resposta vem bem rápida. Correto. E aí, Denise? Diz tudo aí. Não tem mais o que acrescentar, não. Ele já conseguiu fechar, né, o pacote. Muito bons entendimentos, muito aprendizado. Mas eu fiquei surpreso com o livro de Jó. Sim. Quando você para de fato para estudar, para mergulhar, é diferente. Viu? Chega a dar uma empolgação, uma vontade. Teve gente lembra que eu falava aqui, né, que eu não gosto de meditar antes de entrar aqui na live, mas o de Jó me fez, porque ele trouxe uma sede tão grande em entender. Parava aqui também com o Távio, meu cunhado, para mergulhar, né? É lindo demais os entendimentos que vêm. E eu creio que é isso que Deus quer da gente para... Na verdade, não é que Deus quer. É isso que precisamos. Porque Deus não precisa de nada da gente. É isso que precisamos para a gente viver o melhor possível aqui na Terra, né? Até a volta de Cristo. Porque muitas provas que passamos, muita coisa é por isso, por estar desconectado da nossa essência. E quando a gente está desconectado da nossa essência, lá fora, ó, você é cachorrinho, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Ah, você não viver uma vida abundante, próspera é normal. Ó, então, sabe, você vai se afastando da sua essência, e você vai aceitando tudo que o inimigo vai liberando através das pessoas. Porque você não conhece a sua essência, você não sabe quem você é, então tudo que vir para você é normal. E aí vai aceitando, mas quando você conhece a sua essência, essas coisas que vão tentando colocar na sociedade, plantar, etc., você já se posiciona, não aceita e passa a amar esses que ainda não estão conectados, para tentar tirar a venda dos olhos, tirar o véu, né? Para que eles também venham conhecer a sua essência. E você vê, no meu caso, uma reflexão positiva, que ele, pô, meu Deus, é tão simples você se conectar com Deus. Você não precisa de ninguém, é só você e ele. Você lê uma Bíblia, parar 10 minutos já. No início é normal, é muito difícil você entender, mas leia 5 minutos, um versículo, até você começar a ter essa comunhão, né? Porque relacionamento é a conta gota, você começa com pouco, e aí vai progredindo, 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 e quando você vê os entendimentos, você já está ajudando outras pessoas. Mas para isso tem que dar o primeiro passo com o versículo. Porque enquanto você é uma árvore, você estiver fora da terra, você vai ser morto. E aí você vai aceitar tudo que disserem a seu respeito. Você não presta, você aceita e se abate. Você é isso, você aceita e se abate. E ainda, não só isso, não só se abate.
mas propaga. Um mal inconsciente. E aí, quando você vai ver, o estrago está tão grande ao seu redor, uma vida, desculpa falar, foi o que eu passava, uma vida de merda. Por quê? Está longe da sua essência. Então, essa é a oportunidade, gente. Não abra mão de estar conectado com Deus. A gente não está aqui falando de religião. A gente está falando de comunhão. De você se conectar com aquele que lhe criou. Se você sentir a vontade, sentir no seu coração de estar numa igreja, vá. Mas, primeiramente, se conecta com Deus. E você vai ver a diferença que vai fazer em sua vida. Tá bom? Então, gente, é isso. Tem algo mais a acrescentar, Liz e Denise? Não, Então, Alex. nós agradecemos a quem ficou, quem vai passar. Tenha um bom dia. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Para a glória de Deus. E, como eu disse, né, para a gente não perder essa essência que provém dele. Tá bom? Bom dia. Tchau, Amém. tchau. Até amanhã. Tchau, bom dia.